Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Paraty. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Vale dizer também que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty e também um livro Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de vocês, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Paraty, falando agora das competências comuns. Na aula anterior, nós estudamos as competências privativas de Paraty. Essas competências privativas são aquelas designadas para o município, mas que podem ser delegadas, diferente das competências exclusivas. Já a competência comum é uma competência que ela é atribuída para todos os entes federativos. Ela não é atribuída somente para o município. Ela é uma competência que, como o próprio nome fala, é uma competência comum. Então, ela é uma competência do município, da União e dos estados. Por que ela é comum? Porque a matéria dela é uma matéria comum, é uma matéria que compete a todos. A gente vai entender isso vendo quais são as competências comuns, como zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Percebam, você garantir que as leis, que as normas, elas sejam asseguradas, elas sejam instituídas, mantidas, que a ordem democrática, que o nosso sistema democrático de direito, ele aconteça, é uma competência de todos. Por isso percebam que as matérias das competências comuns são matérias genéricas, e isso vai ajudar vocês na hora de conseguir uma referência no momento da prova, porque as competências privativas, elas são muitas, e como é que você consegue diferenciar uma competência privativa de uma competência comum? Então, isso é uma estratégia, A competência comum, ela tem uma matéria muito genérica, como essa que eu acabei de falar. Também cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantir das pessoas que possuem deficiência. Percebam, cuidar da saúde. Saúde é algo que compete a todos. Não é apenas o município que deve garantir a saúde. Todos os entes federativos devem garantir a saúde e devem cuidar especialmente daqueles que possuem algum tipo de deficiência. Também proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, a proteção aos nossos documentos artísticos, aos nossos bens de valor histórico, cultural, os nossos monumentos, as nossas paisagens naturais, isso compete a todos. Também impedir a evasão, distribuição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Ainda dentro dessa temática dos valores históricos, artísticos e culturais, além de proteger documentos, obras que tenham valor artístico, cultural ou histórico, também compete a todos cuidar que não tenha nenhum tipo de descaracterização, que nenhuma obra ela deixe de ter a sua essência, que ela seja descaracterizada, ela perca a sua essência, ela perca o seu valor artístico, que tenha ali uma destruição, uma evasão, a qualquer bem de valor histórico, artístico e cultural. Isso é o quê? Isso é uma competência comum. Também proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então, acesso à cultura, educação e ciência compete a todos os entes promover. Também proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, a proteção ao meio ambiente é uma competência de todos. O meio ambiente é um meio em que todos nós estamos inseridos. Então, todos os entes federativos eles devem promover essa proteção. Também preservar as florestas, a fauna e a flora, ainda nesse contexto do meio ambiente. Fomentar a produção agropecuária e pesqueira, organizando o abastecimento alimentar. Então, dentro do contexto aqui da produção alimentar, nós temos ali a atividade agropecuária, a produção pesqueira. Então, compete a todos os entes federativos fomentar e desenvolver essa produção. Também promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então, essa promoção dessas condições habitacionais e também do saneamento básico
são competências comuns. Também combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, combater as desigualdades sociais, né? Reduzir as desigualdades sociais, diminuir a pobreza e aqueles fatores que acabam promovendo a marginalização. Então, tudo isso é uma competência o quê? É uma competência comum. Também registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Então, recursos hídricos que estejam relacionados aos cursos d'água, né? Então, também é uma competência comum, assim como também os minerais, né? Os recursos minerais que estão cada um em seu território, né? Cada um vai cuidar daqueles minerais e dos recursos hídricos pertencentes ao seu território. Também estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Então, a questão da segurança do trânsito é uma competência comum. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. É uma competência supletiva, suplementar, é você suprir, você fortalecer, você colaborar. Então é possível sim que o município colabore com os demais entes federativos no que couber. Vamos falar agora das vedações. Vedação, o que é proibido ao município? Ao município é vedado, é proibido o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, o município não pode estabelecer nenhum tipo de relação, nenhuma relação íntima com nenhum dirigente, com nenhum representante que seja religioso, nenhum representante religioso, né? Não pode manter uma relação de dependência, de aliança com nenhum líder religioso. Mas também não pode impedir com que as pessoas manifestem a sua crença, tá? Nós vivemos num estado que ele é laico, né? Então, nós não temos ali uma religião que represente o nosso Estado democrático de direito. Não temos. Porém, as pessoas são livres para manifestar e para se expressar, né, em relação às suas crenças, em relação àquilo que acredita. Então, o município ele não pode impedir com que os cultos religiosos ou com que as igrejas elas funcionem, mas não pode manter uma relação ali de dependência, de aliança, nenhuma relação muito íntima com os representantes desses cultos e dessas igrejas. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, a não ser que a razão pelo qual o município ele promove ali uma relação de aliança com um determinado líder religioso é porque aquela igreja ela está promovendo ali um evento educativo que é de interesse público, e aí nesse caso você tem uma ressalva, tá? Então ressalvada a colaboração de interesse público. Também ao município é vedado recusar fé aos documentos públicos. O que é isso? Fé é aquilo que você acredita. Então, o documento, quando ele é público, você já entende que ele tem fé pública, ele já é um documento que tem veracidade. O fato dele ser um documento público já faz com que ele tenha veracidade, com que o seu conteúdo ele tenha ali a sua verdade independente. Você não vai colocar em xeque o que está escrito no documento público, porque se ele é público, ele já tem a fé dele. Então o município não pode colocar em xeque um documento que é público. Por exemplo, o município de Paraty não pode se recusar a receber, aceitar como sendo um documento de identificação o RG de uma pessoa. E o RG é um documento que é um documento que ele foi feito pelas vias públicas, né? Se é um documento oficial, é inquestionável a sua fé. É inquestionável o que está escrito ali, tá? Então ele não pode deixar de aceitar. Ele não pode recusar a fé daquele documento, ok? Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, tá? Então não pode criar distinções, não pode criar preferências, tem que atender o princípio da isonomia, tratar as pessoas da mesma forma, né? Entendendo que todas têm direitos, né? E deveres também a serem cumpridos. Então é importante que não haja distinções. Também subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração.
Então não pode utilizar dinheiro público, dinheiro dos cofres públicos, para patrocinar uma campanha publicitária de um político, por exemplo, ou para uma finalidade que não seja da administração pública, que seja estranha à administração pública. Claro que não, isso é proibido. Também manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Tá? Então você não pode ali manter a publicidade de programas, serviços, campanhas que não tem uma finalidade que seja educacional, de orientação, que seja educativa, informativa. Se não tem essa finalidade, você não pode dar publicidade a esses programas, obras e serviços. Assim como um programa, um serviço, uma obra que tem ali uma imagem de um político, e isso caracteriza a promoção pessoal, não pode, isso é vedado. Também é vedado ao município outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Tá? Então você autorizar isenções, ou seja, né, que determinada empresa ela fique isenta de pagar uma determinada taxa, ou uma anistia fiscal, um perdão de uma dívida, né? Você vai perdoar uma dívida. Só que não tem um interesse público relevante para isso. Você está fazendo isso sem que haja um interesse público para isso. Isso não pode. Também não pode exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, o prefeito de Paraty não pode simplesmente chegar e falar assim, não, vou aumentar aqui o imposto, uma taxa, porque eu quero. Não, tem que ter uma lei para estabelecer isso, tá? Tem que estar formalizado em lei. Bom, também é proibido ao município instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direito. Então aqui, para poder evitar qualquer situação ali de você favorecer aqueles que detêm de uma condição financeira melhor, então evitar aqui uma situação de favorecer aqueles que têm melhores condições financeiras. A ideia aqui é o quê? A ideia é que você tenha uma redução da desigualdade social. Você vai tratar todos os contribuintes da mesma forma. Eles estão numa situação equivalente, né? Vamos lá, tem uma pessoa, uma dona de casa, numa fila para ser atendida. Vamos colocar aqui num hospital, no posto de saúde, para poder tomar a vacina, né? E tem um artista, um ator que já atuou em algumas novelas conhecidas. Ele vai também tomar a vacina foi tomar a vacina naquele dia. Ele vai ter que ficar na fila, tal como a dona Maria, que é a dona de casa. Ela não pode ser tratada. Se ela estava na frente dele, ela tem que ser atendida primeiro. Tá? Ela não pode ser, ele não pode ter um tratamento diferenciado por conta da ocupação profissional dele ou da função que ele exerce. Né? E nem a dona Maria pode ser subjugada ou tratada de forma diferenciada. Então isso não pode acontecer. Então a lei já deixa bem claro aqui, a Lei Orgânica de Paraty deixa bem claro que é vedado esse tratamento desigual entre contribuintes, e aí deixa bem claro aqui as razões, né? Por conta de questão de ofício, ocupação profissional, questões envolvendo dinheiro, título, rendimento. Também ao município é vedado estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Basicamente você fazer com que uma determinada taxa seja mais alta para um destino que seja de difícil acesso, por exemplo. Você taxar aquilo ali, deixa mais caro, porque aquele destino ali é um destino de difícil acesso, é uma região um pouco mais, que é uma região que não tem ali não tem um vasto transporte para poder conseguir fazer com que as pessoas consigam se locomover ali, por exemplo. E aí você estabelece ali uma diferença tributária. Os bens que são oferecidos naquela área ali, eles são mais caros, os serviços são mais caros por ser uma área de difícil acesso. Isso não pode acontecer, tá? Também cobrar títulos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituídos ou aumentados, ou no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então é o seguinte, se o fato aconteceu antes da lei implementar determinado título, cobrar determinado título,
o fato já foi, passou. Você não pode cobrar por algo que já aconteceu, tá? Então não, você não pode aumentar ali o tributo por algo que já aconteceu. Naquela época que aconteceu a situação, que o fato ocorreu, não tinha lei que estabelecia aquele aumento. Então você não pode fazer isso depois, é isso que ele quer dizer aqui. E também no mesmo exercício financeiro em que foi publicado esse aumento, tá? Então no mesmo exercício financeiro também não pode. Também você não pode utilizar tributos com efeito de confisco, ou seja, confiscar um bem de alguém, uma propriedade, um bem de uma pessoa, de uma organização, enquanto ela estiver ali em dívida, por exemplo, com o erário, dívida com o município, isso não pode acontecer. Também ao município é vedado estabelecer limitações no tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então você não pode ali limitar a circulação das pessoas e cobrar para que elas circulem, para que elas acessem determinada rua, determinada praça, logradouro público. Não pode, tá? A não ser que seja questão do pedágio, tá? Porque aí são vias conservadas pelo poder público. Também não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios, tá? Então, você não pode, o Paraty não pode estabelecer um imposto de um serviço que não seja de Paraty, que seja de um outro município, de um município vizinho, por exemplo. Então, não pode. Também de templos de qualquer culto, não pode instituir imposto sobre templos. Também de patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Então, Paraty não pode estabelecer e instituir impostos sobre essas organizações que não tenham fins lucrativos, tá? Que geram ali patrimônio, renda, serviços de partidos políticos que não tenham fins lucrativos, tá? Se não tem fim lucrativo, não pode Paraty instituir imposto. Assim como também não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Agora, vamos falar do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele é composto pela Câmara Municipal, ele é exercido pela Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, ela é composta pelos vereadores. Esses vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. O que é esse sistema proporcional? É o contrário de um sistema majoritário. Por exemplo, para você eleger um prefeito, nós utilizamos o sistema majoritário. Nós, eleitores, votamos para aquele candidato que nós desejamos que nos represente, né, enquanto chefe do Poder Executivo Municipal. Então a gente vota diretamente para aquele candidato, o nosso voto vai diretamente para ele. No caso do sistema proporcional, quando a gente vota, a gente está votando de certa forma para o partido. Então não necessariamente o nosso voto ele vai ser utilizado para garantir que aquele vereador que a gente votou, ele ocupe uma cadeira lá na Câmara do município de Paraty. Porém, quanto mais votos forem acumulados ali naquele partido, mais cadeiras serão ocupadas por parlamentares desse partido, tá? Então, isso é o sistema proporcional, tá? Então, vai ser proporcional à quantidade de votos. Então, quanto maior o número de votos aquele partido receber, maior o número de cadeiras, maior o número de vereadores ele vai ter na Câmara Municipal, no caso aqui, né, de Paraty, beleza? E aí, cada legislatura terá duração de 4 anos, tá? E cada ano compreende uma sessão legislativa. E quais são as condições para que um vereador ele consiga se eleger? Bom, para que ele consiga se eleger, ele tem que ter a nacionalidade brasileira, ele tem que ser brasileiro, ele tem que estar em pleno exercício de seus direitos políticos, exercendo ativamente seus direitos políticos. Ele tem que ter o alistamento eleitoral, ou seja, ele tem que ter tido ali o registro da sua candidatura. Ele tem que ter um partido político, né? Então ele tem que ter feito o registro da candidatura dele, formalizar isso. Também o domicílio eleitoral na circunscrição para qual ele está,
se candidatando, tá? É importante que ele tenha um domicílio eleitoral nessa circunscrição, ele não pode, por exemplo, ter um domicílio eleitoral em outra, ou seja, ele vota em outro município que não Paraty, ele não vota em Paraty, ele não pode se candidatar para ser vereador de Paraty, ele tem que votar em Paraty, o domicílio eleitoral dele tem que ser na circunscrição para qual ele está se candidatando a vereador. Também filiação partidária, né? Ele tem que estar inscrito em um partido político. Também a idade mínima é de 18 anos, tá? Não é 21, são 18 anos. E ele tem que ser alfabetizado. Vale dizer também que a Lei Orgânica de Paraty nos fala que a Câmara Municipal desse município ela será composta por 9 vereadores, ok? 9 vereadores. Bom, essa Câmara Municipal composta pelos vereadores irá se reunir anualmente na sede do município. E quando é que vai se reunir a Câmara? Tem um período, tá? Esse período cai em prova? Já vi caindo em prova, por isso que eu trouxe aqui. De 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, exceto as sessões itinerantes e as sessões solenes que poderão ser realizadas fora da sede do município ou em recinto destinado ao seu funcionamento. Tá? Então, o período em que a Câmara irá se reunir anualmente é nesse período, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Abre-se uma exceção aqui em relação às sessões itinerantes e às sessões solenes, que podem acontecer fora do recinto, fora da sede, né, do município, em outro recinto. Vale dizer também que a Câmara Municipal ela irá se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. Tá? As sessões ordinárias são aquelas previstas em regimento, no regimento próprio da Câmara, já estão previstas, já estão agendadas, já estão marcadas. Já as sessões extraordinárias não, são aquelas que estão fora da previsão, são extraordinárias. Então, alguma coisa que aconteceu que seja de relevante interesse, alguma coisa que aconteceu que precisou convocar os vereadores para resolver alguma questão que seja de calamidade pública, por exemplo. Então, é uma questão extraordinária, fora do que estava previsto. E a sessão solene é uma sessão de solenidade, para prestar uma homenagem, para poder tomar posse. Falando da convocação extraordinária da Câmara, ela vai acontecer a pedido do prefeito, quando ele julgar necessário. Então, o prefeito pode solicitar uma convocação extraordinária, se ele julgar necessário, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, tá? Então, uma questão aqui de tomar posse, do prefeito assumir o compromisso, né, e tomar posse, assim como vice-prefeito, quem convoca extraordinariamente é a Câmara, é o presidente da Câmara. Também pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante, e pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 35, inciso 5º desta lei orgânica. Esse artigo 33, inciso 5º, fala de convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse público relevante. Aí vale dizer, gente, que as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos presente a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário que esteja constando na Constituição Federal e também na Lei Orgânica de Paraty. Então, tudo que for decidido, deliberado pela Câmara, será deliberado e decidido por maioria de votos e tem que estar presente a maioria dos seus membros, a não ser que tenha algo que conste na Constituição contrário a isso. Vale dizer também que a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação do projeto de diretrizes orçamentárias. Então, enquanto não decidir sobre o projeto de diretrizes orçamentárias que envolva dinheiro público, destino de dinheiro público, a sessão legislativa ela não será finalizada, a sessão legislativa ordinária. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, um destino próprio para isso. As sessões solenes e itinerantes, elas podem ser realizadas fora do recinto da Câmara, porque é para prestar uma homenagem, por exemplo. Então, aí nesse caso, pode acontecer num espaço mais adequado para isso. Vale dizer também que as sessões elas serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores em razão de motivo relevante. Então, a regra é, as sessões elas são públicas. Ah, ela pode deixar de ser pública? Pode, desde que tenha ali uma decisão por meio dos vereadores que seja aceita por no mínimo 2/3 dos vereadores. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de 1/3 dos membros da Câmara. Tem que ter pelo menos 1/3 para poder iniciar uma sessão. Caso contrário, a sessão não vai poder ser aberta. Vale dizer também que na sessão legislativa ordinária, a Câmara somente
irá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Tá? Então, no caso de uma sessão legislativa extraordinária, foi uma coisa que foi fora do previsto, né? Ninguém estava esperando por aquilo. Então, se os vereadores saíram, foram convocados para poder deliberar, discutir sobre determinada matéria, eles não estavam esperando, não estava no regimento, não estava previsto isso, então eles só vão discutir sobre aquela matéria para o qual eles foram convocados. Bom, ainda falando da questão da Câmara, agora mais precisamente do funcionamento da Câmara, a Câmara irá se reunir em sessões preparatórias a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano de legislatura. Para quê? Para a posse de seus membros, eleição de sua mesa diretora e para dar posse ao prefeito eleito e ao seu vice. Então vai ser essa reunião, essa sessão preparatória com essa finalidade, tá? Para poder dar posse aos seus membros, eleger a mesa diretora e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Bom, a posse ela vai ocorrer, como eu já tinha falado para vocês, em sessão solene, porque é uma solenidade, né? Então a posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente do número sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Então a posse ela vai acontecer independentemente da quantidade de vereadores presentes ali, tá? E quem vai presidir essa posse será o vereador mais idoso. Bom, o vereador que não tomar posse no prazo que for previsto, que é dentro de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, ele fica em risco de perder o mandato dele, a não ser que ele tenha um motivo justo para isso, que seja aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, o vereador ele tem que tomar posse dentro de 15 dias, tá? Se ele não fizer, ele corre o risco de perder o mandato, a não ser que tenha uma razão justa para isso. Vai dizer também que a mesa da Câmara será composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato, tá? Então, se aquele componente da mesa, né, ele não está agindo como deveria, ele está sendo faltoso, ele não está comparecendo, ele está sendo omisso, não está se posicionando, ele não tá participando e não está sendo eficiente, ele pode ser destituído, ele pode sair, ele pode deixar de compor a mesa, tá? Vai ter que passar por um rito, que é por essa votação de 2/3 dos membros da Câmara, quando for essas situações que eu elenquei aqui para vocês. E aí, você substitui esse vereador por outro. E esse vereador vai ser eleito e vai complementar o mandato desse que saiu. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo. Vale dizer também que já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre a Lei Orgânica de Paraty. Tem também os combos promocionais contendo, além da Lei Orgânica, também os simulados do Estatuto dos Servidores e também sobre o livro de Paraty, Cidade da Gente. Também tem simulado de português. Vale muito a pena vocês estudarem a parte teórica e depois, para ajudar na fixação do conteúdo, vocês irem lá e praticar com os simulados, beleza? Os links estão disponíveis na descrição do vídeo e também vocês podem ter acesso na bio, lá no meu Instagram, que é o @ensinaemação, beleza? Bom, então vamos fazer a questão. Assinale a alternativa que não encontra respaldo na Lei Orgânica do município de Paraty. Letra A. A mesa da Câmara é composta por um presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário? Essa informação está correta, nós vimos isso. De fato, essa é a composição da mesa da Câmara. Letra B. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento? Sim, a regra é essa. A regra é que as sessões aconteçam em recinto próprio para isso. C. O vereador que não tomar posse deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Tá perfeito, ele tem que tomar posse dentro de 15 dias. Se ele não fizer, ele corre o risco de perder o mandato, tá? Sob pena de perda de mandato, a não ser que ele tenha um motivo justo e que seja aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. D. Na sessão legislativa ordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada? Bom, na sessão legislativa ordinária, não. Na extraordinária, aquela que não estava prevista no regimento, né? Então, a letra D está errada e é a resposta, né? Que ele pede aquela que não encontra respaldo. E letra E, qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente. Perfeito.
Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, tem playlists de simulados de diferentes bancas organizadoras, simulados de português, simulados de educação. Também tem playlist de noções de administração pública. Então maratona bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.